Sofrim, ao pé da letra, significa escribas. Sofer, aquele que escreve o Sefer. Sefer significa livro, escriba, enfim. Mas no contexto de estudo da Torá, Sofrim é um nome dado no Talmud para os nossos sábios. Os nossos sábios, os mestres que nos ensinam a Torá, no Talmud eles são chamados de Sofrim. E o próprio Talmud pergunta por que eles levam esse nome, por que são chamados de fato de Sofrim. Porque a palavra sofer, além de escriba, de sefer, vem também do verbo lispor. Lispor em hebraico significa contar, contabilizar. Se diz que os sábios eram chamados ou conhecidos como sofrim, porque de certa forma eles eram contadores. O que significa que eles eram contadores? Não que eles eram contadores de histórias, mas que eles contavam. O que eles contavam? Se diz que os sábios e os mestres eram tão conhecedores da Torá, que para expressar isso se diz que eles contavam as palavras e as letras da Torá. Ou seja, eles tinham um conhecimento tão preciso, tão exato e minucioso de toda a Torá, que eles contavam exatamente, eles sabiam exatamente o número de palavras e o número de letras de cada livro. E vamos nos lembrar que aqui nós estamos falando de séculos atrás, até de milênios atrás, onde não havia computador e outros recursos semelhantes, não é? Então, quando se fala que eles eram tão conhecedores do texto a ponto de saber contabilizar, de saber contar exatamente quantas palavras e quantas letras havia em cada livro da Torá, em cada livro do Tanakh, ou em cada obra, etc. Então se fala que eles eram, ou seja, não é apenas que eles sabiam contar, não é? Mas isso era uma maneira de refletir o quão grande era o conhecimento deles, o quanto eles eram bequim, o quanto eles eram experts e conheciam tanto a obra a ponto de saberem até contabilizar quantas palavras e até quantas letras tinha cada obra. Por isso eles são chamados, os nossos sábios, os nossos mestres também levam esse nome de Sofrim, e como a gente encontra na literatura talmúdica, que até os decretos, instituições dos sábios, sobre isso Deus fala, Chavivim alai divrei Sofrim, são muito caros, queridos para mim, as palavras do Sofrim, ou Arevim alai divrei Sofrim, que Deus até afirma que são doces para mim, as palavras, instituições dos mestres, dos sábios, que são chamados de Sofrim, por essa razão, por saberem tão profundamente o texto, por conhecerem tão bem o texto, que sabiam até contabilizar quantas palavras e letras ele possui.